Gente, agora eu vou, assim, voltar um pouco para a gente para o foco aqui, porque o foco é falar de você, Ramona. A gente quer saber mais. E eu acho que há um tempinho atrás você falou de uma coisa que eu achei interessante, que a gente queria trazer nisso, né? Que você falou assim, quando você estava pensando, se você assim, você vê professores, né, na faculdade que eles advogam aos 40, e você fica pensando, será que eu vou querer isso? E aí eu volto para o ponto de que você tem 29 9, anos. 29. 29, 29. Então, e aí, e você é professora assim, jovem, já na faculdade e advoga, e aí a gente queria saber assim para você como que é isso, assim, você provavelmente deve ser o mais novo lá da faculdade, então, enfim, falar um pouco pra Acho que gente. ainda assim. Ainda assim. Em breve, não. Não é algo que vai me dar prazer, mas em breve não seja mais eu, mas ainda sou eu, algo que acredito. Sim. E como foi para você entrar? Você começou a ser professor com quantos anos? A Universitário, né? primeira vez que eu dei. Ser professor é uma coisa, dar aula é outra, tá? E Ah, é, tá bom. tá. A primeira vez que eu dei aula, que eu dei uma palestra, e foi onde eu me senti muito bem, e me deu alegria, e por isso que eu falei, não quero seguir isso, eu estava no segundo ano da faculdade, terceiro ano, perdão, foi sobre negociação. E aí disso eu comecei a estudar, até meu primeiro livro é sobre negociação. E me agradou muito aquele momento. Eu era na faculdade aquela pessoa que eu nunca fui um aluno mais aplicado assim na faculdade. Eu ia, assim, às vezes a faculdade ficava um tempo sem me ver, assim, a gente não era muito próximo. Mas assim, a minha função nos grupos, quando tinha prova, essas coisas, eu fazia a apresentação. Então, assim, alguém ia lá, preparava a apresentação, eu via a apresentação dos estudantes e eu apresentava. Aí o pessoal falava assim, não, que o Ramon é palestrante. O pessoal brincava, Ramon vai agora palestrar. E eu fazia isso, eu dava uma aula sem saber o que eu estava falando. Mas aí o professor, não, excelente, não sei o quê, eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu falei assim, adoro isso. Aí eu penso assim, na verdade eu sou meio vigarista, né? É isso que eu acho que eu aprendi a ser. E eu me sentia muito bem naquele momento. Eu falei assim, aí depois de um tempo, quando eu me formei, abri meu escritório logo que eu me formei, eu fui lá e falei assim, cara, eu vou seguir carreira acadêmica, mas a minha carreira acadêmica é assim, eu vou fazer um mestrado. Era isso. Por que eu falei vou fazer um mestrado? Porque eu abri escritório agora, sou muito novo, então eu vou fazer mestrado para compensar a idade. Hoje jamais faria isso. Jamais. Mas eu fiz aquilo na época. Aí fui lá, fiz o mestrado e falei assim, caramba, quer saber? Vou engatar o doutorado, que eu sei que se eu ficar um ano sem fazer, eu vou desistir. E aí fiz isso. Sim. Tanto que eu brinco que as pessoas, não só eu, o mestrado a gente curte, o doutorado a gente sobrevive, né? Porque você já tá num jeito que qualquer coisa tá valendo já, né? Não tô falando, Nossa. vai levar com seriedade. Aí eu fui por Sim. esse caminho. E nesse meio tempo eu comecei a dar aula na pós-graduação em Direito Societário, que surgiu uma oportunidade no INSPER. E eu falei assim, eu gosto muito disso. E aí surgiu a oportunidade de prestar o concurso do Mackenzie. Eu prestei sem falar para ninguém. Passei, eram 80 pessoas, 81 para uma vaga de empresarial. Eu fui aprovado. E aí isso foi assim, tá, então eu gosto disso, então vou começar a focar nisso. Isso fez com que eu fizesse uma cisão do meu escritório para ter mais tempo para me dedicar à carreira acadêmica, à docência. Então, assim, eu comecei a dar aula quando eu estava na faculdade, mas ser professor mesmo só foi depois de mestre, em outro momento. Sim. Tá? Então, quando eu falo assim, eu não sei se eu quero estar com 40, 50 anos, assim, é aquela coisa, eu não sei se eu quero estar com 40, 50 anos, ou mesmo daqui 2, quando eu, por exemplo, tiver filhos. Eu não sei se eu quero estar dando aula sexta-noite. Entendi. Eu não sei se eu quero isso. Eu quero curtir a vida. Não assim, não, mas eu curtir, assim, curtir as outras coisas. Então tem gente que vai lá e Sim. dá 40 horas aula por semana. Fala, é isso que eu quero? Então é nesse ponto. Eu adoro o que eu faço. Eu não estou naquele ponto ainda que professor, quando vai ficando mais velho, na carreira já não gosta mais, né? Aí é até meio rancoroso, assim, demonstra um rancor com a vida. Eu não estou nesse ponto, mas eu não quero também deixar chegar nesse ponto. Uma coisa assim, você já está com a carreira consolidada, você vai se dar uma aula por semana. Aí é legal, uma aula por semana. Para 7 turmas é um pouco pesado.
Sabe o que eu acho Isso. legal? Que, perdão, deixa eu falar assim. Porque você falou assim, direito não é direito por amor. Mas quando você fala assim sobre dar aulas, para mim parece assim, eu vejo um viezinho assim, dar aulas por amor, sabe? Porque você fala assim, eu faço porque eu gosto disso. Exatamente que assim, no futuro não vou, não tô com saco, não vou fazer isso. Então você acaba. Mas eu fico pensando que eu ficaria feliz dando aula de fazer bolo. Eu acho que é muito mais gostar de dar aula do que propriamente Sim. do direito. Eu gosto da discussão que tem, é lógico que eu gosto, mas eu tenho certeza que também adoraria falar assim: vamos falar sobre as células. Nem saberia falar, mas falaria também. Eu acho que é muito mais gostar da presença de palco. Eventualmente você fala assim: eu vou ser ator, às vezes vai me dar mais prazer ainda. Nunca tive essa Sim. experiência, mas depende, assim, quem está escutando, se quiser chamar, eu faço books comerciais, estou à disposição. Genial. Fica a dica Pode falar. aí. Mas isso me leva a uma pergunta aqui. Como você se sente na faculdade? Eu vou juntar com uma pergunta minha aqui também. Como você se sente com os alunos mudando de turma para ter aula com você dentro do Mackenzie? E aí me lembra a outra pergunta. Os professores que eram mais novos que eu tive são professores que sabem muito mais lidar com as pessoas que é não perto tanto da idade aí, porque 18 anos para 30 anos também é muito diferente. Mas você sabe lidar mais com as pessoas que estão lá. Porque tem muito professor que, nossa, esse aqui foi publicitário num dos melhores lugares do mundo, mas chega para dar aula, nada, sabe? Tá. Eu vou separar as Sim. perguntas, tá? Sim. Como eu me sinto quando eu vejo as pessoas mudando de turma para ter aula comigo? Eu acho que é uma das maiores realizações que a gente pode ter. Eu fico vendo assim, se eu fosse falar assim, qual é o sentimento que hoje me daria maior alegria profissional? Algo que eu nunca tive, mas se um dia eu vier a ter, acho que vai ser a maior sensação de alegria que eu teria seria, por exemplo, ser professor paraninfo, homenagear de uma turma. Isso eu acho que daria a maior felicidade e sensação de conquista para mim. Porque a pessoa, quando ela vai lá e ela tem esse trabalho, assim, vou mudar de turma, é um reconhecimento de que a gente fez alguma coisa certa. Então, isso para mim já é importante, porque parece escolha de turma, às vezes parece hora da xepa, né? Que aquela coisa de troca aí. É muito legal. Eu até já propus assim, a gente criar, por exemplo, quase que um mercado paralelo de vagas. As pessoas fazer um cycle entry, isso aí é muito legal, daria para ganhar bom dinheiro, uma corretagem de vagas, assim. Eu tenho várias ideias boas, por exemplo, lá no Mackenzie, assim, tem lá o muro, vender, por exemplo, criptoativos derivativos, né? E com criptoativos também de pedacinhos do muro do Mackenzie. O Elon Musk não fez com nada. Dogecoin, faremos, assim, olha que coisa bacana, assim, a gente consegue pensar muita coisa, tem várias boas ideias disso, mas assim, voltando para a pergunta, quando eu vejo as pessoas fazendo isso, as pessoas reconhecendo assim, o Ramundo é o melhor professor de empresarial, eu não sei se é verdade, não acho que é verdade, às vezes eu sou aquela pessoa que eu posso ser o mais engraçado, mas o melhor tem tantos parâmetros, tem gente muito melhor do que eu, todos são muito melhores do que eu, mas eu fico muito feliz com isso. Acho que é uma conquista, para mim, pessoal, que me deixa muito feliz. Da mesma forma, quando a gente vai lá e recebe uma mensagem, falando assim, professor, obrigado, aprendi muito com você, é algo que para a gente deixa o coração mais quentinho. Eu não sou, porque tem professor que vai lá, recebe uma dessas, vai lá e compartilha nas redes sociais, fala, não sei o que, alegria. Eu não fico colhendo troféu disso. Eu fiz isso uma vez na vida, porque eu acho que não precisa disso, é algo para você. Se você precisa expandir para o público as alegrias mais pessoais, é que você é muito vazio por dentro para precisar exteriorizar com todo mundo sempre. Porque nunca é num sentimento assim, olha como eu tô feliz. É muito assim, fala assim, olha o que eu consegui. É diferente a abordagem. Mas aí não tô falando de A, de B ou de C. Longe disso, tá? Muito longe disso. A segunda pergunta eu esqueci, Fê. Você vai ter que aí retomar. Porque... Eu posso fazer. E você já meio que respondeu ela, porque você falou que você é um professor engraçado, e eu acho que isso lida na pergunta que eu fiz, que é você tá mais perto da idade das pessoas que você está dando aula, você sabe lidar melhor com elas.
Então você sabe que o cara vai estar lá às 9 da noite, o cara já não tá feliz porque ele tá 9 da noite lá. É assim, às vezes. Às vezes ele faz o estágio dele, vai para a faculdade, é isso que ele faz, ele já tá puto da vida. Então quando você tem um professor que é muito mais, assim, não chega lá e passa a matéria, acabou, é isso, mas brincalhão assim, nossa, é os professores que eu gosto. Eu sempre falo, tem uma professora de História da Arte que eu tive. Eu falei, meu Deus, eu odeio História da Arte. Eu odeio História da Arte. Daí eu tive História da Arte 2. Eu amei História da Arte. Porque é outro professor que sabia muito mais lidar com a sala, com as coisas. Essa questão ela é interessante. Eu não sei se é a idade que faz eu ser mais próximo dos alunos, porque, querendo ou não, apesar de a diferença não ser tão grande, é um outro mundo completamente diferente. As gírias são outras. A forma de falar é outra. Eu também não tenho, eu não tenho essa crise de identidade de falar assim, vou aprender as gírias para falar. Na verdade, eu não estou nem aí, né? Mas é muito uma questão assim de você ser empático. Você tem empatia e você olhar para o outro. Então, acho que independe de idade, é muito mais você ver assim que, pô, cada um tem o seu demônio, tem a sua história, e eu não posso querer, e nunca vou querer falar assim, não, o mais importante que tem é o direito empresarial para essa pessoa. Não, o direito empresarial ou ela integra como algo na vida dela que faça sentido, ou você, uma coisa a mais para ela competir a atenção com 500 coisas. Então, ter empatia é o mais importante, isso independe de idade. Às vezes as pessoas elas acabam confundindo ter currículo com passaporte para ser arrogante. E isso é algo que eu procuro ao máximo evitar. E às vezes é engraçado o outro lado. O fato de eu ser, entre aspas, jovem, comparando com muitos dos meus colegas, que admiro todos, acaba levando a falar assim, eu sou muito jovem, aí eu tenho, assim, minha titulação e tudo mais. As pessoas falam assim, não, o Ramon é arrogante. Porque, olha, as titulações dele... Não, você fala de forma convincente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu lembro que, quando eu entrei para começar a dar aula no Mackenzie, eu cometi alguns erros, vários erros, mas um dos erros que eu cometi, eu falei assim, não, eu vou me apresentar e falei assim, olha, meu nome é Pedro, eu sou formado em tal lugar, mestrado, eu falei, dei o meu currículo. Aí eu descobri assim, não, isso daí sou arrogante. Nunca mais eu fiz isso. Eu falo assim, oi, meu nome é Pedro, pode me chamar de Pedro, pode me chamar de Ramuno, eu vou tratar com você de jeito empresarial. E eu foco no objeto, eu não preciso focar em mim. Quem quiser me conhecer, conversar comigo, eu estou com as portas abertas. Mas tirar o foco. A questão de a pessoa falar muito dela, às vezes é um problema. O que eu falo de mim na sala de aula? Histórias que eu vivi. Aumenta um pouco, Nelson Rubens, aumenta, mas não inventa. Aumenta sempre aumentar um pouquinho faz bem. Por exemplo, você foi lá e levei um soco. Não, foi um tapinha, mas já fala, foi um soco, sangrei, não sei o que, levei ponto. Por quê? É a parte teatral da coisa que é agradável de dar a aula, é isso. Sim. Então, eu não acho que é o fato de ser mais jovem que faz isso. Eu acho que é o fato de eu entender que tem um ser humano do outro lado que faz eu ter empatia e entender que todo mundo tem um problema para resolver. E eu não quero que eu seja mais... Eu configure mais um problema para essa pessoa. Então, eu faço de tudo para não ter isso. Isso significa que a minha prova é fácil? Não, porque não tem nada a ver eu ser empático com eu ser... grade do boi, passar boiada. Não é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. E com certeza isso faz muito sentido, na verdade, porque a Maiara vai entender o que eu vou falar. A gente estudou junto no mesmo colégio, né? E a gente tinha um professor que dava física. E física é uma coisa que você gosta ou odeia. Então o que ele fazia? Ele colocava na prova dele assim. A estrela da morte está atirando alguma coisa em outro lugar, e esse raio está indo... Então, você fazer esse jeito, assim, dar essa modificada na história, de fato, faz com que a pessoa realmente crie empatia, porque você está tentando colocar de um jeito que a pessoa entende. É colocar na realidade da pessoa. Por exemplo, esse semestre, minhas provas, minhas aulas foram com base em BBB. Por quê? Porque tinha que ser. Tinha que ser, poxa. Eu não fiz tchac-tchac, porque tem também um pouco de amor próprio ainda, mas tirando isso,
qualquer coisa, porque a pessoa tem que vir e falar assim, nossa, eu associo com algo, não precisa associar a matéria, mas, pô, eu associo a Juliette. Tá ótimo para mim. É algum ponto de contato para isso trazer outras coisas. Concordo. Juliette, vencedora do BBB, veio te procurar para um conselho jurídico. A prova tá toda assim, A minha Genial. prova é toda assim. Juliette, VTube resolveu abrir uma sauna para tomar banho. Tem tudo que vocês podem imaginar. Todas as coisas bem colocadas. Muito bom, de verdade. E, meu, deixa eu aproveitar.